Ratos no Cemitério é um episódio da antologia O Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro que eu vou comentar nesse vídeo agora. A trama acompanha Mason, que é um homem que trabalha num cemitério e que precisa pagar uma dívida o quanto antes. Para conseguir o dinheiro, ele fica abrindo os túmulos para tentar roubar os pertences dos mortos, só que ele tem adversários que são ratos que estão roubando os corpos inteiros. Esse episódio ele é baseado num conto de mesmo nome, escrito pelo autor Henry Kuttner e que é dirigido, o episódio em questão, pelo Vincenzo Natali, que entre filmes e séries ele é conhecido por ter dirigido o clássico O Cubo, de 1997. Essa leve inicial de episódios, que eles denominam Noite 1, tem como temática catadores. E fora a questão dessa similaridade de terem dois personagens principais que estão com dívidas, o que a gente tem em questão aqui dentro desse segundo episódio é muito essa questão de um terror mais da natureza, no caso envolvendo os ratos. O episódio parece se passar ali no início dos anos 1900, em que a questão de esgotos, de saneamento sanitário, saneamento básico, estava começando a ser implementado no mundo todo. Alguns países antes de 1900, outros durante ali nesse período e tal. E isso acaba estando muito ligado com a questão mesmo de ter essa praga, de ter essa peste desses ratos ali impregnando, não sei qual que é a palavra certa que daria para usar aqui, aquela localidade. Porém, os ratos no contexto do episódio, eles funcionam como uma peste muito mais voltada para o Mason em si, que se vê atacado pessoalmente por esses ratos, porque ele nunca consegue de fato chegar ali para roubar os pertences dos mortos, porque os ratos já vieram antes dele e levaram o corpo todo para se alimentar. E o personagem é interpretado pelo David Hewlett, que acaba se tornando meio que o vilão da sua própria história aqui em questão. Por mais que ele e o Nick do episódio Lote 36 compartilhem essa questão de serem personagens desprezíveis, o Nick do episódio anterior, ele é muito mais desprezível pela forma como ele enxerga e ele trata as pessoas, como ele é racista, enquanto que o Mason, ele é muito mais desprezível pela forma como ele trata ou falta com respeito para com os mortos no lugar onde ele trabalha. Porém, o roteiro e a atuação acabam camuflando essa questão desse personagem, porque nesse desespero dele querer pagar as dívidas e sempre tentar apelar para o lado bom das pessoas para conseguir o que ele quer, você acaba meio que embarcando na jornada desse personagem, porque chega num ponto que é meio cômico até a jornada dele, como que ele se coloca em situações cada vez piores, e dois, isso acaba no processo até mesmo gerando um pouco de empatia por esse personagem. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o episódio, deixa o like, me ajuda muito e não te custa nada. E tecnicamente é um episódio que eu gostei bastante, que ele consegue ser divertido de ser visto, seja por conta da própria fotografia, que traz uns enquadramentos legais de serem vistos, como o Split Fielder Dipter, que é esse foco que fica duas coisas que não estão próximas, focadas simultaneamente, que eu achei legal. Ou então tem um momento ali no necrotério que o personagem está procurando dentes de ouro em mortos, e aí a forma como é enquadrado a gente consegue ver um espelho refletindo a boca, enquanto que o personagem, num plano aberto, tá ainda ali investigando a boca do personagem, ou então num outro momento que, tipo, a ganância dele fica muito visível, que é quase como se fosse um aquário meio que expandindo os olhos daquele personagem pro que ele quer. O episódio vai escalando na ganância descontrolada do protagonista, do Mason, que o joga nos túneis dos ratos para ele tentar conseguir a espada do morto que ele queria, porque vale muito dinheiro. E esse ponto, que dura uma boa parte do episódio, é bem claustrofóbico, é bem incômodo de acompanhar, ver o personagem tipo, indo a fundo mesmo nisso que ele tá querendo alcançar, mas também deixa muito claro esse paralelo entre ele e os ratos, onde ele mesmo, onde o Mason, torna-se um rato dentro daquele cemitério. E como esse é um episódio que trabalha bem a aflição, junto com o exagero, um episódio que eu acho que ele exagera em vários pontos, tanto da atuação quanto do que está acontecendo, ele acaba se deparando com o monstro, que é uma rata gigantesca, que pelo que pesquisei, eles chamam de Rat Queen, né, que seria tipo a rainha rata, e aí é muito legal porque é muito usado de efeito prático, é realmente um puppet ali que eles construíram, que traz um certo senso de realismo para toda essa sequência. Por mais que tenha computação gráfica em alguns momentos, no todo você fica ainda mais enojado
quando você vê essa rata gigantesca, além de todos os ratos que vão aparecendo durante o episódio, caindo em cima do Mason e tudo mais. O clímax coloca mais uma camada sobrenatural com uma estátua que evoca ao Cthulhu e levando ao máximo da ganância do Mason, que ele já tinha conseguido a espada que vale muito dinheiro que ele queria, mas ele vê no pescoço de um morto que claramente você olha e pensa, não deveria mexer com esse sujeito, com essa criatura que tá ali. Ele tenta tirar e consegue tirar, né, o colar do pescoço desse morto, que acaba ganhando vida e passa a persegui-lo para pegar de volta o que é dele. A única coisa que eu não gostei muito do episódio foi justamente a resolução do clímax, no sentido de ele tá fugindo e aí tem esse zumbi, colocando assim, vindo de um lado, tem o rato gigante vindo do outro, e aí fica uma conclusão meio difícil de ser entendida geograficamente, porque fica meio confuso, mas eu gosto muito da resolução do episódio em si, que cria meio que esse senso de ciclo se fechando, porque o episódio abre com o Mason espantando uns saqueadores que estavam tentando roubar um cadáver, e aí no final ele acha que ele vai conseguir fugir, ele suplica para Deus, mas ele acaba ficando num lugar que é um caixão que vem os ratos e acabam matando ele, ou seja, isso liga-se com o medo do personagem quando ele pensa em não pagar a dívida, que era ser enterrado num caixão, sendo comido vivo pelas criaturas que ele tanto despreza. E esse segundo episódio de O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, eu gostei bastante. Ele é aflitivo, ele é asqueroso, é nojento em alguns momentos, é claustrofóbico, mas ainda assim ele é meio cômico e eu me diverti muito. E o que você achou? Você curtiu esse episódio? Deixa aí nos comentários para eu saber. Assina o canal para fazer parte da comunidade aqui do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!